Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistêmico. É uma alegria estar aqui com vocês. Assisti a gravação da aula passada e do encontro passado e foi sensacional. Nós estamos dando continuidade à leitura do livro Conflito e Paz, de Bert Hellinger. Vamos retomar na página 140, A Paz do Coração. Hoje nós estamos sobre a orientação do René Schubert, e teremos como leitor hoje o Celso. E já passo a palavra para você, Renê. Muito obrigado, Ah, Helena. Sim. Renê, eu passo, né? Eu comi metade da fala, aí, ó, aquela ansiedade de ouvir a leitura. Só lembrando que os nossos encontros acontecem todas as terças-feiras, às 20h20, e as gravações ficam disponíveis no canal do YouTube do Hamilton Plácido da Rosa. E é isso, querendo já ler. Pronto, Renê. Obrigado, Helena. Bem-vindos todos, todas. Eu vou dar um recadinho importante para essa semana. A partir de sexta-feira inicia o segundo Congresso Internacional de Constelação Familiar do Instituto IBCF, né? E quem quiser mais informações, o site é congresso.institutoibcf.com.br, né? E a Dilena, ela vai colocar uma série de questões no website, né? Lá no Facebook, falando das promoções, de valores, né? Vocês podem participar tanto presencialmente, vai ser em São Paulo, como também online. E existe também a possibilidade de você participar ou no sábado, ou na sexta ou no sábado, né? Então, são várias opções aí que o Inácio está disponibilizando para vocês poderem escolher aí, de repente, qual dia vocês querem assistir quem. Nós temos entre os convidados internacionais a Sophie Hellinger, a Angélica Oliveira, e nacionais nós temos vários colegas, né? Entre eles o professor Renato Bertatti, que deu início aqui ao nosso grupo de estudos, Sam Storch e muitos outros, né? Trazendo um pouco aí a questão do campo, eu não vou falar científico, né? De pesquisa, né? Das constelações familiares e as várias questões que a gente está tendo em relação à abordagem, os limites, a postura, né? Então, vamos ter muitas questões voltadas para isso e no sábado, inclusive, vamos conversar com os profissionais da Cabicim, né? Que é exatamente o mapa de evidências que está sendo feito sobre a questão da validade científica da abordagem terapêutica das constelações familiares, né? Então, uma oportunidade. Como a Dilena bem lembrou no grupo, quem participar do congresso vai poder assistir, reassistir durante um ano, né? Vai poder ter acesso a esse material, né? Então, está se abrindo agora em setembro a temporada de congressos. Em breve eu vou ter notícias de outro congresso que a gente está organizando para novembro, também internacional, né? Mas uma coisa de cada vez. Agora a gente vai se concentrar nesse do IBCF, né? E também, né, quem estiver querendo ir para a Bienal do Livro, né, tanto a Helena Júlia quanto eu e outros colegas do campo das constelações, estamos lançando aí o livro Consciência Sistêmica, e eu sei de outras colegas, como por exemplo a doutora Fabiana Quezada, que também está lançando livros pela editora Líder, a doutora Daniele Précoma, também pela editora Líder, né, no livro Práticas Sistêmicas. Quer dizer, a gente tem alguns livros voltados aí para o direito sistêmico, educação sistêmica, saúde, constelação familiar, presentes na Bienal Internacional do Livro, né? Então também é uma oportunidade de prestigiar, né? Ou de pelo menos você tomar contato aí com esses livros, quem sabe trazemos eles uma hora também para cá, né? Bom, esses são os recadinhos de hoje, né? A Bienal termina no domingo e o congresso vai terminar no sábado, né? E no sábado até ir para o domingo, porque tem um jantar dançante, começa às 7h, vai até às 2h da manhã. Não sei quem vai ser o pé de valsa que vai ficar até às 2h da manhã lá na mansão Rasbaia, né? Também um lugar chique aí, tradicional.
Então, espero encontrar vocês. Eu sei que alguns de vocês eu vou encontrar presencialmente, né? E vamos aproveitar aí esse evento. E, sem mais delongas, então, por favor, Celso, vamos começar a leitura, então, da Paz do Coração. Boa noite a todos. A paz do coração. Gostaria de falar um pouco mais sobre a reconciliação. O que significa reconciliação? Significa que dois lados real ou aparentemente contrários se encontram, sem que se anulem reciprocamente. Quando estamos em nosso círculo habitual, em nossa cultura, em nossa família, em nossa religião, em nossa língua, seguindo uma determinada ordem de valores, sentimos-nos seguros. Ao mesmo tempo, somos também limitados, pois além desse círculo, existe um outro círculo, uma outra cultura, existem homens de outra raça, com outra religião, outras obrigações e uma consciência diferente. E os membros desse outro círculo também estão solidários e seguros. Entretanto, falta a cada grupo algo que o outro tem e pode oferecer-lhe. Cada um deles permanece limitado, sobretudo espiritualmente, porque o acesso a muitas coisas novas está vedado para ele. Se, porém, cada um dos grupos se abre ao outro e reconhece que aquilo que lhe parecia talvez ameaçador e diferente é humanamente válido, e equivalente ao que ele próprio tem, ambos os grupos podem associar-se sem se misturarem. Ambos subsistem e se enriquecem mutuamente. Assim se consegue a reconciliação. Isso também pode ser reduzido e aplicado a algo bem simples. Cada pessoa tem algo em si que gostaria de rejeitar, algo que não lhe corresponde totalmente porque se opõe a um certo ideal que ela concebeu. Então, sua alma fica inquieta, mantém-se na defensiva e não encontra a paz. A reconciliação acontece quando interiorizo o que rejeitei e digo sim a isso como ao restante. Quando aceito isso como igualmente válido, sem fazer distinções, então aquilo que rejeitei enriquece o que tenho. Aquilo que tenho se alarga e encontra paz no que eu rejeitara. É o que se chama a paz do coração, ou em inglês, peace of mind. Obrigado, Celso. Eu só vou fazer uma parte aqui, nessa parte, né? Inclusive, da última vez a gente tinha falado da questão da tradução, né? Então, aqui o Hellinger mesmo mostra para a gente, né? Ele não fala peace of heart, fala peace of mind, né? Que aí são como cada língua vai fazer uma adaptação e vai entrar exatamente nessa questão de um círculo habitual, né? Quer dizer, em nossa língua fazemos dessa maneira, né? Em alemão a gente falava, né? Herzenfrieden, né? Quer dizer, paz do coração. Mas o que eu quero falar aqui, na verdade, não é sobre a paz, é sobre um exemplo recente que eu tive, e que ele é repetitivo no trabalho terapêutico. Talvez alguns tenham visto isso na constelação familiar, nos relatos da constelação familiar, isso aparece muito na psicoterapia, né? Então, um homem se casa com uma mulher. Esse é o exemplo que eu vou trazer aqui, especificamente. Esse homem vem de um lar XYZ e a mulher vem de um lar XYZ, né? Até aí, os dois se apaixonam e os dois se apaixonam pelo potencial que eles têm, né? Um olha para o outro e vê potencial, vê futuro. E, como o Hellinger falou, né, vê no outro algo que pode responder ao que me falta desse lado aqui, né? Quando os pais resolvem ter filhos, começa a entrar em jogo outra coisa, né? Que na psicologia a gente chama de estilos parentais, né? Então, A tem um estilo parental que ele aprendeu com quem? Com o papai e com a mamãe.
e B, tem um estilo parental que aprendeu com o papai e com a mamãe. Na hora que eles viram pais, esse estilo às vezes sobrevém. Ele meio que quase que oculta, né? Aquele singular que antes era apenas um homem, apenas um parceiro, mas agora ele é pai. Apenas uma parceira, apenas uma mulher, agora ela é mãe. E aí o pai vai trazer o quê? Olha, lá em casa a gente fazia assim, e é assim que eu vou educar meu filho. E a mulher, não, lá em casa nunca teve isso. Então, nós vamos educar o nosso filho assado. E aí, às vezes, essas crises, elas vão causando rachaduras na relação. Às vezes, precisando aí de uma mediação, né, de casal ou, né, de uma terapia de casal. Né? São espaços diferentes aí e ambos possibilidades de resgatar exatamente esse amor que uniu os dois e que, inclusive, produziu, né, um filho, uma filha, né, ou mais. Né? Ou seja, o transe familiar, ele nunca está muito distante. Né? Então a gente pensa, não, eu saí de casa já, vivi tanto tempo aqui e já me livrei disso, nunca mais vou fazer como meu pai fez, nunca mais vou fazer como minha mãe fez. Só que na hora que eu assumo, né, essa paternidade, essa maternidade, esse lugar, né, importante, as referências que eu tenho, simbólicas, são desses dois. E isso quase que vaza de mim. Né? E muitas vezes eu não percebo, né, que era uma coisa que aí a doutora Ursula Frank Bryson falava, é o transe. Né? Eu estou dentro desse transe, e nesse transe eu não ajo, eu reajo. Né? E aí eu falo A para a Regina fala Z, né? Na minha família A é A, e na família da Regina Z é Z, e a gente vai ficar nessa briga aí, a criança olhando assim para os dois, né? Às vezes achando engraçado, outras vezes ficando com muito medo, né? Porque o tom de voz vai aumentando, os movimentos vão ficando mais fortes, e aí tem aquela coisa, eu vou defender o meu transe, a minha lealdade, a minha família, o meu pertencimento, a todo custo. E a Regina também. Né? Então, o que eu estou falando, às vezes em voz alta, gesticulando rápido, para mim é na melhor das intenções. E a Regina também. Né? E aí você tem esse conflito que pode escalonar cada vez mais, enquanto não tiver alguém que, de repente, vai falar, opa, pega aí. Né? Pode ser que seja eu, pode ser que seja a Regina, pode ser que a criança chore. Pode ser que a criança intervenha, pode ser que a sogra, o sogro, né? Mas de alguma forma, em algum momento a gente tem que alcançar um estado de presença para talvez buscar essa paz do coração, que é, pô, Regina, você faz de um jeito diferente que eu realmente não conheço. E talvez eu possa aprender alguma coisa. É difícil. E às vezes eu preciso aí da ajuda de um terapeuta, né, de alguém que me acompanha, para às vezes conseguir traduzir as coisas que a Regina faz. Né? E aqui eu vou dar um exemplo. De repente a Regina, todo sábado e domingo, vai na igreja. Né? E eu vou no terreiro, ou medito, eu tenho outra forma. Né? E eu olho para isso e falo, nossa, mas Regina, você está presa nesse hábito. Quem não está preso em hábitos que jogue a primeira pedra? Né? A questão é o que você busca, né? Com esse hábito, com essa disciplina, né? Com essa... É uma busca. Né? De que forma você faz essa busca religiosa, cultural? Né? E, nesse sentido, ambos precisam encontrar esse lugar de presença para poder encontrar essa paz no coração. Né? O que dificulta isso é que, muitas vezes, numa briga, agora eu vou pegar o Celso aqui, entre nós dois, os dois querem ter razão. Né? E provavelmente tem, né? A partir de seu contexto, de sua perspectiva, tem. Né? E aí a gente precisa de um terceiro, um mediador, um juiz, um policial, alguém que fale, não, então
Estou trazendo uma terceira visão aqui, uma quarta, uma quinta, né? Para tentar não deixar isso crescer tanto, né? Logicamente, quando ela é fora na rua, no trânsito e tal, é uma coisa. Agora, quando é dentro de casa e o nosso filho está no meio observando, aquilo vai criar um padrão parental dentro dele, né? Então, se ele viu o pai e a mãe brigarem, gritarem, tal, 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 provavelmente esse vai ser o padrão parental que ele vai levar para as relações dele e que talvez ele vai ensinar o filho dele, né? Então, a gente tem um grande debate na psicologia sobre a questão de tapa, né? Não bater em crianças, né? E muitas vezes a pessoa fala, eu apanhei, mas não morri, estou aqui. Sim, a questão são outros tipos de feridas que ficam, né? Na autoestima, emocional, relacional, às vezes uma questão de misoginia, de machismo. Quer dizer, a criança ela está vendo tudo isso, ela está aprendendo, né? Então, esse é um debate importante nesse sentido. Não é para defender o A ou o B, mas é que é para A e B verem qual que é o propósito daquilo que eles estão fazendo, né? Principalmente se tem uma criança lá no meio. Então, é uma discussão sobre a questão do litígio e é uma questão, sim, sobre alienação parental, né? Porque muitas vezes, se eu faço uma alienação parental e às vezes eu não percebo quanto eu estou fazendo isso, do meu lado, eu tenho certeza que eu estou fazendo melhor para essa criança, né? E às vezes eu estou excluindo o pai dessa criança, estou excluindo a mãe dessa criança, né? Então, eu estou falando isso, de repente vocês leram, a gente já debateu isso aqui, vocês falam, pô, mas isso é lugar comum. Sim, é um lugar comum que eu vejo quase que todo dia no consultório, né? Então, mesmo as pessoas sabendo disso, mesmo das pessoas vendo as consequências disso, na hora que é na sua pele, às vezes você não sabe fazer diferente do que reproduzir aquilo que repetidamente você viu dos seus pais ou na própria sociedade. Então, o que a gente tenta fazer aqui é realmente alcançar uma outra consciência, onde a gente não precisa fazer exatamente igual nossos pais faziam ou exatamente igual a sociedade faz, né? E aí, provavelmente, vocês devem lembrar, né, de vocês chegando em casa com aquela nota de aritmética ou trigonometria, né, 2, 1, e o pai e a mãe falando, meu, o que que é isso? Não, mas pai, a classe inteira tirou essa nota. E o pai ou a mãe virar e falar, você não é a classe inteira. Né? Mas é aquela coisa, eu uso disso, né? É um pertencimento, todo mundo é assim, né? E tento, assim, escapar da bronca ou escapar do peso daquela nota que é minha. E eu vou precisar, às vezes, alguns anos, eu vou precisar do colegial, talvez da faculdade, talvez até depois da faculdade, para perceber que a nota é minha, não é dos outros. Né? Não é do professor, não é do diretor, não é da escola, não é do pai, não é da mãe, é minha. Né? Mas isso é uma ação, não é uma reação. Né? Então, foi só uma paralela que eu queria fazer aí. Alguém gostaria de inserir alguma coisa, refletir alguma coisa em cima disso? Ou a gente pede para o Celso continuar a leitura. Ok, Celso, vamos mais um pouquinho. A tranquilidade. Quem é tranquilo, primeiro, quem pode esperar. Segundo, quem confia em algo maior, num movimento que o dirige e sustenta. Quem é inquieto, aquele que teme não ter mais tempo e que algo vai terminar. Ele perde a conexão com sua alma. Fica sôfrego e procura febrilmente por ajuda de fora. Quando alguém procura ajuda nessa sofreguidão, alguém pode ajudá-lo? Não, pois também ficaria fora de si. Imagine que todos os seus desejos se realizem. Há gente que de fato imagina isso. Como fica aquele cujos desejos foram satisfeitos? Fica sozinho, porque seus desejos não se conectam a algo maior. Quem abre mão dos próprios desejos pode respirar livremente. Ele entra em sintonia com algo maior,
é conduzido a algo maior que o seu desejo original, pois nossos desejos, em sua maioria, são desejos infantis. Quando se realizam, permanecemos crianças. O adulto que os ultrapassa torna-se amplo, e sereno. Exemplo: poloneses e ucranianos, de um curso em Varsóvia, 2003. Hellinger para Olga. De que se trata? Olga: sou muito agressiva e fico violenta com minha filha mais velha. Hellinger: sua coragem em dizer isso mostra que está disposta a trabalhar comigo. Ela sente com a cabeça. Hellinger: vou ajudá-la nisso, está bem? Ela faz que sim. Hellinger: vamos voltar um pouco ao passado. O que ocorreu em sua família de origem? Olga: minha mãe vivia com sua família numa região que antes da Guerra Mundial pertencia à Polônia e atualmente faz parte da Ucrânia. Muitos poloneses foram mortos pelos ucranianos, depois pelos alemães e finalmente pelos russos. Eles se revezaram. Hellinger: algumas pessoas da sua família também foram mortas? Olga: eles sobreviveram porque uma ucraniana os escondeu. Essa mulher foi morta depois por causa disso. Hellinger para o grupo: quando vocês se expõem ao que ela disse, vocês percebem o que toca mais fundo? Com quem estava a energia mais forte? Pois neste trabalho começamos com a pessoa em que percebemos a energia mais forte. Para Olga: você sentiu com quem estava a maior energia? Olga: com essa mulher. Hellinger: justamente, ela foi uma grande mulher. Hellinger escolhe uma representante para essa mulher e a coloca em cena. Depois escolhe dois representantes de seus assassinos e os coloca diante dela. O primeiro assassino fixa o olhar no chão. O segundo fica inquieto. A representante da mulher assassinada põe-se de cócoras, esconde o rosto com as mãos e soluça. Depois estende-se de bruços no chão. Hellinger pede a Olga que se poste atrás da mulher, diante dos assassinos. Hellinger, depois de algum tempo, para Olga: diga a eles, ela nos salvou. Olga: ela nos salvou. Hellinger a conduz até os dois assassinos. Os assassinos olham para o chão e não ousam olhar para ela. O primeiro cobre o rosto com as mãos e chora. Olga também chora. Hellinger para Olga, depois de algum tempo: tome pela mão os dois assassinos e leve-os à mulher deitada no chão. Olga se coloca entre os dois assassinos e os aproxima lentamente da mulher assassinada. O primeiro deles soluça em voz alta. Os três se ajoelham junto da mulher morta, que nesse meio tempo virou-se de costas. Ela lhes estende a mão esquerda e os olha. Eles tocam em sua mão. Olga se curva até o chão. O segundo assassino deita-se no chão, ao lado da ucraniana assassinada. O primeiro assassino soluça em alta voz. A seguir, ele e a cliente se erguem. Depois de algum tempo, Hellinger pede a Olga que se levante. Afasta-o dos assassinos, leva-a para o outro lado e coloca ao seu lado uma representante de sua filha. Hellinger para Olga: diga à mulher morta, esta é a minha filha. Olga: esta é minha filha. Ela diz isso em alemão e soluça em alta voz. Então abraça a filha, que se aconchega em seus braços. Elas se abraçam ternamente. Depois se entregam ao movimento de balanço. Hellinger para Olga: diga também aos dois homens, esta é minha filha. Olga: esta é minha filha. Ela diz isso de novo em alemão. O segundo assassino se ergue um pouco e olha para a filha. Hellinger pede aos assassinos que se levantem
e se postem atrás da cliente e de sua filha. A mãe e filha continuam intimamente abraçadas. Olga chora. Hellinger para a mulher assassinada. Como se sente agora? Mulher assassinada. Melhor. Hellinger para o segundo assassino. E você? Segundo assassino. Muito melhor. Primeiro assassino. Muito melhor. Hellinger para Olga. Isso não é simplesmente amor? A mãe e a filha olham para Hellinger. Elas concordam, balançando a cabeça e sorriem. Hellinger, está bem. Para os representantes, obrigado a vocês. Envolvimento de famílias em conflitos não resolvidos entre povos. Hellinger para o grupo. Continua? É, Hellinger para o grupo. Vou lhes contar uma história. No ano passado, num curso para casais que dei em Washington, uma mulher quis fazer a constelação de sua família atual. Como tinha vindo sem o marido, coloquei em cena, diante dela, um representante do marido. Ela começou logo a tremer no corpo inteiro. Tinha medo da mulher. Perguntei à mulher: Você já pensou em matá-lo? Ela respondeu que sim. Nesse ponto, interrompi a constelação. Quando ocorre algo assim, então, estão envolvidos acontecimentos de um passado distante. Eu a interroguei a respeito, mas ela não soube informar-me. Algum tempo depois, ela me procurou e disse que seu pai tinha colaborado na construção da bomba atômica. Ela própria se questionava por que razão tinha se casado com um japonês. Quando fizemos a constelação, manifestou-se que ela estava identificada com a bomba atômica e que em seu relacionamento com seu marido, eles continuavam a guerra entre o Japão e os Estados Unidos. Até que tais acontecimentos do passado sejam satisfatoriamente resolvidos, eles interferem nas relações familiares, sem que os envolvidos estejam conscientes desse envolvimento. Para Olga, em sua família também houve algo do passado que não foi resolvido? Aqueles ucranianos foram odiados. Por terem sido excluídos, eles tiveram que ser representados por outros membros da família. Você precisou representar os assassinos e sua filha precisou representar a ucraniana assassinada. Assim, sua relação com a filha prolongou esse conflito não resolvido, sem que vocês estivessem conscientes disso. Por isso, tivemos que olhar esse antigo conflito e resolvê-lo onde ele precisava ser resolvido em primeiro lugar. A ucraniana precisou encarar os seus assassinos até que pôde reconciliar-se com eles. Na constelação, você esteve a serviço dessa reconciliação, aproximando da mulher os criminosos. No final, todos ficaram em paz. Agora, os assassinos e a mulher podem apoiar você e sua filha com amor e proteção. Com isso, tudo mudou. Obrigado, Celso. Então, com essa explicação, né, do Hellinger, a gente vê como é forte essa questão, né, do sangue, né, do sangue derramado, e como membros da família, mesmo que uma geração depois ou duas gerações depois, representam esses fatos, né? Então, nada é esquecido na história, né? Então, se a gente vê essa mulher, né, falando, né, do conflito inicial, e me marcou aqui essa questão, né? Muitos poloneses foram mortos pelos ucranianos, depois pelos alemães e finalmente pelos russos. Eles se revezavam. Você vai estudar aquela região e agora a gente tem de novo, né, uma guerra lá, né? Uma guerra entre russos e ucranianos. E sim, a gente sabe que isso afeta a todos os próximos, né? Os poloneses, os suecos, noruegueses, alemães. Bom, a Europa inteira está sendo afetada
primeiramente pela questão econômica, política, e depois é aquela coisa, todo mundo tem parentes, tem amigos, né? E até no começo do conflito a gente viu, né, um senhor falar para soldados jovens, soldados russos, falaram: vocês não são diferentes de mim, a gente fala o mesmo idioma, né? E é interessante isso que o Hellinger, que é colocado aqui no livro, provavelmente o tempo todo nessa constelação estava se falando em russo, ou talvez até em polonês, né? Não sei qual que era a língua oficial nessa constelação, talvez inglês, né? E o Hellinger reforça, né, que a Olga então começa a falar em alemão com eles, e o efeito que isso causa no soldado, né? Ou seja, eles sempre tiveram presentes, né? Às vezes mudaram o país, ou às vezes morreram logo em seguida, mas o ato, né, o ato dessa mulher que salvou a família da Olga e o preço que ela pagou ficou marcado, né, em todos os familiares da Olga e também aqueles que não eram a família da Olga, mas por serem assassinos se tornaram também membros da família da Olga, né? Então, essa é uma parte daquele texto, né, do Bert Hellinger, né, Quem Pertence à Família, que ele dá nó na cabeça da gente, né, quando ele fala, não, se alguém te prejudicou, se alguém prejudicou muito a sua família financeiramente ou, né, ferindo, matando alguém de sua família, talvez até em acidente, existe como que uma troca no sistema, né? Então, aquele assassino ou aquele que causou o acidente, ele se torna um devedor de sangue dessa família que perdeu uma pessoa, né? Isso não é uma coisa concreta, não é algo simples. E aí vocês, de repente, vão falar, pô, mas René, então o que é um soldado, né, que em nome da pátria né, mata as pessoas e ganha uma medalha. Existe o outro lado, que aí a gente fala, né, do espiritual na constelação familiar, que é esse lado que fala, não, nada como se chama, impassível de responsabilidade, né? A responsabilidade está aí, você cometeu esse ato, e existem consequências. E você não vê essas consequências, né? Porque às vezes você matou um vô, uma avó, uma criança e foi embora. Você foi para outra campanha, você foi para outra cidade e você vai se conectando. E aí, novamente, a gente tem aquela questão que aparece em alguns filmes, né, dos assassinos falando: eu não consigo dormir à noite porque eu vejo todos eles me olharem, né? Um filme que mostra isso. Lógico, é um filme pesado, mas ele traz essa cena. E naquela época eu ainda não estudava muito constelação familiar. É o Carandiru, né, baseado aí no livro do doutor Drauzio Varela. Tem uma cena que o assassino, que é o assassino da prisão, né, lá do Carandiru, ele entra tem um conjunto, né, de presos que está fazendo o culto, estão rezando. E ele entra chorando e ele fala: eu não aguento mais, eu não aguento mais, todos eles estão me olhando. E aí ele olha para as pessoas no culto e ele vê as pessoas com sangue, ele vê as pessoas machucadas, porque ele era um cara que ele tinha um certo sadismo na forma como ele matava, né? E o pastor pega ele na mão e fala: não, vamos trabalhar a partir dessa questão do perdão, logicamente a linguagem aí do pastor, né? Do perdão de Deus, né? E ele vai confessando os crimes dele, né? Tá certo, dentro da prisão todo mundo sabia que ele era assassino, mas é aquela coisa, ele começou a olhar de frente essas vítimas, né? Aí vocês podem muito bem falar, mas isso não basta. Depende. Você está falando isso do lugar de um sentimento de revanchismo, de vingança? Você está falando de um lugar de alguém que teve uma situação assim, né?
Esse final de semana também estava facilitando um workshop de constelação e aparece uma questão muito delicada de vingança, né? E como Hellinger nos ensinou da importância de nessas cenas colocarmos as partes envolvidas, que muitas vezes a gente não sabe a história, a gente não sabe os nomes. Aqui foi bem claro. Às vezes a gente precisa da ajuda do campo, né, para ir mostrando, descortinando a história. E na maioria das vezes, quem sabe a história ou vai montando esse quebra-cabeças é o cliente, não é o facilitador, né? Não são os representantes. Daí a gente não fica fazendo um bolão para adivinhar qual que era a história daquela constelação. Nós simplesmente deixamos aquilo atuar no representante, no cliente. Muitas vezes o cliente depois traz uma história. Isso aconteceu há 4 gerações, há 5 gerações. Isso aconteceu na geração dos meus pais. Então, quando ele fala de uma mulher identificada com a bomba atômica, aí eu vou fazer uma referência de um filme mais atual, Oppenheimer, né? Muito bom o filme, bem político, né? É um filme parado, é um filme com longos diálogos, e nesse filme vocês vão ver aquela coisa, né, que Oppenheimer, ele, por sua genialidade, ele vai atrás disso, e muitos físicos falam: eu não quero participar desse projeto. Eu não quero ser corresponsável por uma ferramenta de destruição em massa. E é muito engraçado que depois de Hiroshima e Nagasaki, Albert Einstein ele fez, né, uma declaração. E ele fala, ele começa a declaração assim: eu não fiz a bomba atômica. Eu tenho tanto a ver com a bomba atômica como vocês. Talvez um pouco mais do que vocês, né? Porque, logicamente, a teoria dele tornou ela possível, né? Mas Einstein não queria isso, né? Ao mesmo tempo, ele sabia que na Alemanha estava sendo desenvolvida a bomba. E aí vocês têm uma carta, depois vou mandar isso para a Dilena coloca no grupo. Vocês têm uma carta escrita trocada entre Einstein e Freud. E essa carta chama Por que a Guerra? Aí o Eurico comentou com a gente, né, o quanto esse livro é profundo, né? E o Eurico já está lendo ele pela 4ª vez, e realmente, né, como ele vai mexendo com a gente. Eu lembro que quando eu li esse texto, duas figuras assim gigantescas, né? O pai da física moderna aí, o pai da psicanálise, e trocando uma carta assim muito sincera entre dois judeus, né? Tipo, por que isso? Por que essa infantilidade, né? De arrastar uma nação inteira para o extermínio, né? E eles não respondem, eles levantam muitas questões. E são cartas de reconciliação, né? E a gente sabe que tanto Einstein ele tinha uma questão aí com o judaísmo, né? Ele se questionava em relação à figura de Deus. E Freud, no final da vida, a última obra dele chama o monoteísmo, Moisés e o monoteísmo, que é o retorno, né, de Freud ao judaísmo. Aí vale a pena também vocês verem o último filme que saiu, agora eu não sei em que canal tá, eu acho que tá no Prime, chama A Última Sessão, de Sigmund Freud. É um filme que fala de um diálogo ficcional entre L.S. Lewis, né, o cara que fez Os Contos de Nárnia, e Freud. E Freud, assim, nos últimos dias. Então você vê um pensador extremamente ácido, rabugento, né, com muita dor por conta do câncer, mas muito afiado também nas percepções. E uma pessoa muito Lewis, né, que acreditava muito na fantasia e que construiu o universo inteiro, né, Nárnia. E um universo que tem símbolos cristãos muito fortes, né? E o Freud, ele debate com ele, eles debatem muito
né, respeitosamente, né? Então, não é um conflito filme, mas é aquela coisa, quais são os limites, né, das crenças, da maldade humana. Tem uma cena que os dois vão como se chama? Com uma proteção antiaérea por causa de um bombardeio que está acontecendo em Londres, né? Então, você vê toda essa situação delicada acontecendo, né? E isso o Hellinger, de certa forma, traz de forma muito vívida nesse livro, Conflito e Paz, né? Ele não está falando exclusivamente da questão do nacionalsocialismo, mas do que leva, né, as pessoas a insistirem tanto na guerra, no conflito. E por que que é tão difícil manter a paz? Porque a paz ela exige muito de você. Ela exige que você coloque muito de você, né? Da tua presença, né? E uma presença que não é 15 minutos de meditação pela manhã, é uma postura, né, do decorrer da vida, inclusive quando a gente está no trânsito, passa o motoqueiro, passa o ônibus, passa o outro buzinando, e a gente conseguir manter essa paz, ser um promotor de paz, né? E acredito que o Eurico aí, né, com a experiência dele, né, no trabalho dele, né, dos círculos de paz, né, tem muito a acrescentar nisso, porque você trabalha diretamente, né, com o conflito, Eurico. E você trouxe para a gente vários exemplos disso, né? Lógico, eu trabalho também, mas eu trabalho com conflitos numa esfera muito da fantasia e do individual. Você trabalha com conflito entre partes, e às vezes partes que não estão satisfeitas com a decisão que foi feita em relação ao conflito. E aí entra o Eurico, né? Trazendo uma linguagem que talvez é totalmente estranha a eles, não é familiar. E talvez um olhar que, num primeiro momento, eles nem identificam, porque o Eurico e os promotores de paz estão dispostos a ouvir, a escutar, a ficar lá. Quer dizer, isso é uma coisa que muita gente nunca teve, né? Não sei se você quer fazer uma parte aí, Eurico, aí depois a gente vai para Helena Júlia. Então, foi muito marcante para mim. Eu não sei se eu já compartilhei aqui, mas foi muito marcante num desses círculos de justiça restaurativa, a fala de uma pessoa, de um homem, mais exatamente, né? Ele colocou assim, porque a gente tem aqueles combinados, né? A gente tem algumas diretrizes, né? Que a pessoa possa falar, que ela seja ouvida, que ela tenha um objeto na fala, quem tem o objeto da fala na mão é o que pode falar, e ela tem uma garantia ali que ela vai ser ouvida pelos demais membros do grupo. Então a gente tem toda uma ritualística ali, né, que a gente propõe essas diretrizes para a gente poder estar em grupo ali de 20, 25 pessoas. E foi muito sintomática a fala de uma pessoa, de um homem. Ele falou: Nossa, mas é a primeira vez que eu posso falar, que eu posso apresentar o meu sentimento, a minha versão. Ele usou bem essa palavra. Porque ele falou: na audiência com o juiz, quem falou por mim foi o advogado. Eu tentei interromper, não me deixaram. Eu não pude contar a minha história. As pessoas não ouviram a minha história. Então, e era uma pessoa que estava respondendo por um dano que ele cometeu, um dano real que ele cometeu. Mas ele não se sentia visto, como a gente diz na constelação, ele não se sentia pertencente àquele ambiente todo e ele não pôde contar a história dele. Ninguém queria ouvir, né? E às vezes a gente surpreende as pessoas de dizer para ela: Olha, pode falar, porque eu estou aqui para te ouvir, a gente está aqui para te ouvir. Então, foi uma experiência bem forte que a gente tem dentro desse modelo de justiça que a gente pratica hoje, punitiva, retributiva, e que as pessoas às vezes não são ouvidas. E quando ela não é ouvida, ela se fecha, ela não aceita, ela não conseguiu colocar aquilo que estava movendo ela, mesmo para um ato danoso naquele momento.
Então é muito importante essa escuta ativa que a gente tenta praticar, não só nos nossos atendimentos, mas também nesses encontros, né? E eu me É, lembrei aqui também, você me falando, né? Esse trechinho ele fala, talvez você possa ilustrar melhor para a gente, após a Segunda Guerra Mundial, né? Quando os alemães já haviam sido derrotados, já estavam alguns presos, então aconteceram as famosas brigadas judaicas, né? Que começaram a promover diversas vinganças para aqueles que tinham participado de alguma forma para o movimento, colaborado para o movimento nazista, e muitas vezes eles cometeram as mesmas atrocidades que eles haviam sofrido, em nome da vingança, né? e você falou uma frase muito interessante, né? Ele se fecha, né? Já que ele não é escutado, ele se fecha. E quando você se fecha, o que que acontece? Você repete, né? Quer dizer, onde você parou? Né? Você parou lá no crime. Aí você não é escutado, você se fecha, o que que você vai repetir de novo? O crime, né? Porque não veio uma consciência sobre aquilo, veio uma punição e, bom, não, não, não houve uma elaboração daquilo, e talvez os círculos de paz, a justiça restaurativa, a comunicação não violenta, né, essas técnicas de escuta, talvez queiram criar um novo espaço, né, dar lugar aonde estava muito apertado. Quem fala isso muito é o João Weser, da Hellinger Schule, né? Aqui está muito apertado, no meu trauma está muito apertado, então tentar trazer espaço para essas Uhum. cenas tão apertadas que se repetem dentro de mim, né? Então é um dentro-fora que só pode acontecer porque fora existe um espaço para ter esse intercâmbio. Então é uma frase, né, do Freud, né, quando ele fala da questão da escuta, através da, da escuta do analista, né, do silêncio do analista, o cliente se escuta e se percebe nos lugares que ele ocupa e a responsabilidade que ele tem. E é por isso que Rubem Alves também falava, né? Eu vejo tantos cursos de oratória por aí, eu gostaria de ver mais cursos de escutatória, Escutatório. né? Porque ele falava, as pessoas precisam escutar, aprender a silenciar para que o outro possa colocar a fala. E aí você traz uma coisa que eu via a Úrsula fazer milhares de vezes. Ela trazia da África um pauzinho lá, feito lá pelos Zulus, e ela falava, esse aqui é o talking stick, né? Quem tiver com o pau da fala, Uhum. vocês podem até ter uma opinião diferente, mas enquanto eu estou com o pau da fala, eu falo. E muitas vezes eu vou escutando aquilo lá, e mesmo que eu não concorde e tal, já que a pessoa tem tempo de elaborar, eu falo, olha, não concordo, mas tá interessante esse ponto de vista, né? Porque eu não fico interrompendo, né? E é importante isso ser ensinado, sim, nas escolas. É importante, sim, como você falou, na justiça restaurativa, haver um ordenamento, né? Naquele momento ele pode falar. Ah, mas ninguém gosta dele. Tá, mas agora todo mundo vai escutar aquele que ninguém gosta, né? Até que ele passe, né, adiante. E aí a pessoa pode, de repente, ficar fazendo uma tréplica ou olhar para si, ou usar esse espaço para falar de si. E aí a gente percebe que tudo vai se reorganizando, né? Às vezes eu não vou retrucar em cima de você, Eurico, porque assim, eu quero fazer a minha fala. Só que o que você falou já fez espaço dentro de mim. Fez espaço em todos nós, e passou uma semana, coisas mudaram. E não teve combate, não teve debate, teve escuta. É lindo isso, né? E, de certa forma, é também uma das portas aí do Alcoólicos Anônimos, né? Que, num primeiro momento, existe o respeito para aquele que fala e
a consciência de que todos aqueles que falam têm algo para ser falado, né? Ah, não, eu estou aqui, eu não deveria estar aqui. Então, fala por que você não deveria estar aqui, né? Porque isso é um grupo de alcoólicos anônimos, né? Vícios todos nós temos. Você falou da varinha da Ursula Frank. Eu me lembro bem, lá no seminário da Conexão Sistêmica, que ela fez o seminário junto com o Thomas Bryson, que era marido dela, né? E, e uma lembrança bem interessante, né? O tradutor era você. Só do Genial. Thomas, só do É, Thomas, porque a Úrsula não precisa de tradutor, é, ela faz tudo. faz tudo. E o Thomas eu achei muito interessante, você deve se lembrar, quando ele ia passar aquela varinha, que era uma varinha até compridinha, né? Bem grandinha, ele fazia toda uma reverência para entregar aquela varinha para a pessoa, né? Ele fazia uma certa reverência que ele estava entregando para a pessoa algo importante para ela. Poder. Isso aí foi muito marcante para mim naquela época. É. Não, o Thomas falava, eu estou entregando o poder da fala, né? E a fala é mágica, né? Então saiba o que você quer falar. Escolha muito bem suas palavras. Não seja leviano com elas. Né? Isso também é uma das falas de Rubem Alves, né? Com o tempo, quando a gente descobre que alguém nos escuta atentamente, a gente para de falar lixo. A gente começa a lapidar melhor as palavras, a gente começa a dar uma lustrada melhor das palavras, para que elas tenham mais força. Então, legal essa lembrança. Genial, Né? E genial. legal que você levou isso para os seus círculos. Sim, isso, isso é muito importante. E eu levei junto comigo esse aprendizado com o Thomas Bryson. A gente não passa de qualquer jeito para o outro, né? Você passa com muito amor, com muita dedicação, com aquele objeto, seja ele qual for, né? E a gente lá escolhe, deixa as pessoas que estão comparecendo, participando, elas escolhem dentre os objetos que a gente tem no círculo, o objeto da fala, mas a gente passa com esse respeito àquele objeto, que às vezes é um ursinho, tem um Pluto que alguém deu lá, então, mas a gente faz isso ali com essa reverência, porque por trás daquele objeto tem todo um poder, esse poder que você falou, né? O Sim. poder de falar e o poder de ser ouvido, né? Então, isso é muito importante. Assim como é muito importante quando a gente ensina, né, para os nossos alunos que um representante não é colocado de qualquer forma no campo. Né? Você precisa ser cuidadoso com o representante, a forma como você move ele. E a gente sabe que tem gente que arrasta, né? E aí a gente fala para o cliente, não é pessoal, não é contra você. É algo da dinâmica da pessoa e talvez isso vai vir à tona, né? No desenvolvimento, aí no desenrolar da constelação, talvez vai vir à tona por que a pessoa fez daquela forma. Mas, assim, todo esse ordenamento tem que ser feito, sim, né? Porque todos aqueles representantes que estão no campo são a pessoa. Então, a forma que ela fala ou que ela faz as coisas, naquele momento ela está se referindo a ela mesma. E, às vezes, a gente faz um apontamento bem pontual disso, né? Não é o Celso, não é a Regina, não é a Cleusa, eles são apenas representantes seus, né? Então, ganhe o campo e como você trata o campo. E o campo ele é imediato, os sinais são imediatos, as reações são imediatas. Então, é o diferencial, né, entre o objeto, né, sacro aí, a vareta, né, da fala, e os representantes, que naquele momento o representante ele vai trazer à tona todo o teu sistema. E tudo aquilo que você imprintou nele, né, impregnou nele naquele toque. Né? Ah, mas Renê, você acha que realmente isso tem efeito? Muito interessante quando a gente lê esse texto, né, quando o Celso lê esse texto,
E a gente vê como uma coisa permanece por 3, 4 gerações. E como isso aparece num lugar com pessoas que não têm relação nenhuma com a Olga, que não conhecem a Olga, só conhecem aquilo que ela falou para o Hellinger, uma coisa bem pontual, né? E para quem passou por essa experiência, vê, vai descortinando, né? Às vezes lentamente, mas vai descortinando. E como Hellinger sempre falava com a gente, eu confio totalmente nos representantes, né? O campo mostra. Ah, mas o cliente está mentindo. O campo mostra, né? E quem? Quem que você está enganando? Né? Quem que você está pregando uma peça? Né? Ah, não, mas eu não sou vingativo. Às vezes o campo vai mostrar. Né? Talvez realmente você não gostaria de ser vingativo, mas tua criança é. Né? E aparece lá no campo, né? Tua criança pirracenta, né? Fazendo coisas feias, né? E a gente não fala nada porque a própria visualização daquilo, as próprias posições, elas já são uma interpretação para a pessoa. Eu sempre falo nos grupos que eu conduzo, viu, Renê, dessa importância do representante, da gente reverenciar ele, é um ato de humildade do facilitador. Porque ele, naquele momento, ele é o mais importante. Não é nem, né, nem o facilitador fica, como o Bert dizia, qual que é o lugar do facilitador? É o último lugar, né? O mais importante é o representante. Então, eu acho que a gente tem que honrar isso. Tem que ter um respeito muito grande por as pessoas que se colocam, porque é ela que vai trazer para o campo aquilo que precisa ser visto, ser olhado. Então, tem uma grande semelhança com o objeto da fala, com a varinha lá do Thomas Bryson. Estamos a serviço, né? E o facilitador, como um zelador aí do campo, né? Como aquele que cuida, também lembra desse cuidado, desse ordenamento, né? A gente está nas ordens do amor o tempo todo, trabalha o tempo todo, a gente está em contato com as ordens do amor, né? Ah, e se acontecer uma falha? Bom, as consequências vão vir também para o facilitador, né? Ordens da ajuda, né? Tá. O Hellinger escreveu sobre tudo isso, ele deixou isso tudo claro. Bom, vamos deixar então a leitura nesse ponto. Eu não sei se necessariamente ou se a gente vai terminar, né, na próxima, no próximo grupo com a Cleusa. Em todo caso, né, é importante vocês já adquirirem a nossa nova leitura, né? Amor à Segunda Vista, né? Então, assim que a gente finalizar o Conflito e Paz, a gente vai para o próximo livro. Agradeço, então, a colocação de todo mundo, né? A Helena Júlia pode fazer sua pergunta, talvez, para a Cleusa, semana que vem, ou, lógico, também pode me mandar aí uma mensagem. Para vocês que nos assistem no YouTube, vocês também podem colocar suas perguntas aí no chat, né? E isso é visto, né? As perguntas aí no próprio YouTube. Então, agradeço aí a leitura, né, do Celso, a participação de vocês e passo a palavra aí para o Eurico, que eu acredito que é o Eurico que vai encerrar hoje o grupo. Por favor, Eurico. Então, pessoal, boa noite a todos. Uma ótima semana a todos. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui com a gente. Muito obrigado, Renê, com todo esse arsenal de conhecimento que você traz para a gente. Assim, é sempre uma alegria ter você por aqui. Aliás, você deveria estar por aqui todas as semanas, que eu vou falar, porque a gente aprende muito. É muito bom quando a gente pode estar com você, compartilhando de tudo que você pôde agregar na sua vida e compartilha hoje com a gente. Então, gratidão a todos. Até a terça-feira que vem, às 20 horas e 30 minutos. Boa semana para todos. Fiquem com Deus. Tchau. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.